Criação familiar, formação na área comportamental e muitas outras especialidades. Venha conhecer um método de trabalho único com resultados de excelência a nível internacional. Terapia Saber Viver. Não tenha receio e não adie a sua saúde e bem-estar. Fale connosco pelo 924 159 000 ou pelo info@dramarianapereira.com. Inscrição absoluta garantida. Visite-nos em dramarianapereira.com e para os que precisam de ajuda, ofereça o nosso voucher presente. Ofereça saúde e bem-estar. Clínica Doutora Mariana Pereira. Bem-vindos a mais um Saber Viver com a doutora Mariana Pereira. Doutora, muito boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde, Paulo e todos os ouvintes. O fim de semana foi bom, não é? Nota-se logo no seu sorriso, Foi não é? muito bom mesmo. Quando cá podemos estar com esta disposição, não é? E a trazer ensinamentos úteis às pessoas, obviamente que a semana começa da melhor maneira. E hoje vamos falar de um tema que, tal como muitos outros, mas este em particular, que dá naturalmente pano para mangas, como costuma dizer-se, que é a rejeição, não é? É verdade, Paulo. Hoje, com esta boa disposição, trago-vos um tema bastante forte. Na minha opinião, é dos temas que mais difíceis, não é? Que mais acompanha o ser humano, não é? Desde sempre que algum de nós sentiu a rejeição em algum momento da sua vida. Portanto, e em várias circunstâncias, não é? Muitas pessoas sentem a rejeição ainda dentro do útero e dentro do mundo maternal. Portanto, a rejeição existe em várias fases da vida e de várias formas. Podemos começar por aí? Podemos, sim. Como é que se manifesta essa rejeição ainda dentro da barriga da mãe, digamos assim? Mesmo, Paulo. Às vezes até na concepção. Pois, só que na concepção se calhar não é sentido ou demonstrado. Mas pode acontecer. Mas não é? pode acontecer, claro, tudo pode acontecer. A rejeição é um sentimento extremamente forte. A rejeição leva-nos a perdermos a nossa identidade, se não soubermos gerir, ressignificar. Portanto, o sentimento de rejeição vem de emoções muito fortes. Portanto, ninguém gosta de ser rejeitado, Paulo, seja pelo pai, seja pela mãe, seja pelo namorado, seja pela namorada, seja por um colega na escola, seja por uma entidade patronal, seja um funcionário, seja o que seja. A rejeição leva-nos a sentirmos que marginalizados. Aquele não é o nosso papel, que nós não estamos bem ali. Portanto, e muitas vezes não aceitamos porque é mesmo injusto, é sofredor. Imagina uma traição, por exemplo. Todos os dias nós nos debatemos com situações destas. Traições? Sim, cada vez mais frequentes, não é? Infelizmente. Foram sempre. Sim, é um tema muito comum, mais que o que as pessoas pensam. Mas eram muito silenciosas, não é? Numa determinada altura. Não havia por vários tantas motivos, redes sociais. Por vários motivos, não é? Não havia... Até pela comemoração que ontem tivemos, não é? É verdade. A partir de um certo momento e bem, começaram a surgir mais denúncias, embora muitas ainda continuem cobertas. Sim. Não é? 25 de Abril e liberdade sempre. Sim, portanto, ainda bem que demos este passo e foi um grande passo na nossa história e na vida de todos os portugueses. Portanto, a questão da traição é uma questão que melindra as famílias, melindra as pessoas, melindra as emoções, melindra a nossa autoestima, a nossa confiança em percebermos se realmente a culpa é nossa ou é do outro. A traição em específico traz um sentimento de rejeição que não é de todo suportável. Porque acima de tudo somos trocados. Somos, como diz a palavra, rejeitados por outro, não é? Somos rejeitados para o outro. E pomos em dúvida tudo. Claro. Não é? Somos capazes, onde é que falhamos, porque é que isto nos aconteceu, o que é que não temos que a outra pessoa tem, e isto não acontece só na traição entre cônjuges, entre casais. Isto acontece na traição da família, por exemplo. Sim, Paulo. muitas famílias desavindas, não é? Muitas famílias, entre irmãos, entre colegas de trabalho, entre pais e filhos, entre entidades patronais e colaboradores, ou colaboradores e entidades patronais. E, de facto, a rejeição leva-nos a tomar decisões que muitas vezes, Paulo, ou são ressignificadas e nós tomamos as melhores decisões da nossa vida, porque é sinal que o que vem a seguir é muito melhor, porque
pior é muito pouco provável, ou então ficamos no que nós chamamos vulgarmente a cassete riscada, que é não saímos daquele momento, e este momento deixa marcas. E entramos num buraco, não é? A maior Um parte buraco das vezes. muito fundo, Um buraco muito negro, um buraco destrutivo e autodestrutivo muitas vezes. E que depois Portanto, juntamos outras situações, não é? Quer Claro. seja, se for uma rejeição, por exemplo, amorosa, depois temos a parte profissional que vai também sofrer Ajudar. com isso, não é? Porque ao fecharmos e ao meter-nos nesse buraco vai tudo por arrasto, não é? Claro, porque se nós não estamos bem, o que está à nossa volta também não está bem. Portanto, E deixamos de ter capacidade para viver a vida de uma forma descontraída, Para como ela deve pensarmos. ser, e como ela deve ser vivida, não é? deixamos de ter a capacidade, Paulo, de sonhar, deixamos de ter a capacidade de sentir cada momento como o nosso momento. Quantas pessoas metem em questão, por exemplo, em relações conjugais, se os momentos que viveram foram momentos verdadeiros. Sim. Ou Porque se depois foram, põe-se isso tudo em causa, não é? Tudo em causa. Se não havia disfarce, se efetivamente Claro, aquilo se era era ou não genuíno, se não era. era, não é? Se alguma vez chegou a gostar de mim, não é? Claro, são questões que se colocam e muito bem, Paulo, porque nós somos todos seres evolutivos e ao evoluirmos, hoje o tema, hoje o nosso programa é mesmo isto, é mesmo muito, muito melindroso, é sensível, portanto, todos os ouvintes que nos estão a ouvir, fazer reflexões é importante, ressignificar é importante, arranjar mecanismos de defesa é importante, procurar terapia é importante. Para quê? Para passarmos para estados muito melhores, porque O problema quando é que somos... nós próprios não temos, na generalidade, há exceções, ainda bem que as há, mas são muito poucas, infelizmente, não temos essa capacidade para ressignificar a nossa vida. Verdade. Não é? Isso só se consegue com a ajuda do outro e mesmo assim, às vezes, com muita dificuldade. Consegue-se de várias formas. É difícil termos Paulo. essa força interior para irmos lá sozinhos. Sozinhos, não é? sim. Porque todos nós precisamos de alguém, Paulo. Claro, Todos nós precisamos de alguém que confie em nós. Todos nós precisamos de um abraço verdadeiro. Sim. E não Sentir amor, abraços carinho, comerciais. não é? Afeto. Claro que sim. Todos nós precisamos ser valorizados. Todos nós precisamos que olhem para nós como um ser. E não como mais um, ou mais uma, ou um número, ou uma questão. Ou um incapaz, ou uma incapaz, não é? Ou alguém que não vale mesmo nada. Porque imagina os filhos que são abandonados pelos próprios pais. A rejeição começa logo desde muito cedo. Sim. E quantas crianças cresceram, quantos jovens existem, quantos adultos hoje estão nesta E situação. depois há as formas indiretas, que é o marido rejeitar a esposa ou vice-versa, e depois os filhos por arrasto também sentirem essa rejeição e consequências dela E também, não é? sentem, Claro que sim, Paulo. claro que sim, não é? A rejeição sente-se, como disse há pouco, dentro da barriga da mãe. Uma criança que seja rejeitada ainda em fase muito embrionária, portanto, sente isto. E já vai nascer com problemas emocionais? A Já partir vai daí? nascer Ou com vai esta parte tê-los, afetada. ou vai tê-los ao longo da vida, pode Vai não ser, sentir. pode não ser logo numa fase inicial. Há pessoas que nos dizem assim, Paulo, sabe, doutora Mariana, eu não sei porque é que isto me acontece, mas eu sinto isto. E nós vamos escabulhar um bocadinho e percebemos que é um empilhar, Paulo. As pessoas estão constantemente, durante toda a vida, a empilhar sentimentos de rejeição. Porque já nasceu assim quase, não é? Muitas, Ao ser porque já rejeitada, tiveram não é? isto numa fase muito prematura. Digamos que já traz esse vínculo, não é? Traz esta questão com ela. Sim, esse vínculo de rejeição, não é? Isso depois manifesta-se na sua própria vida, não é? Da vida com tudo, seja com o trabalho, seja com as pessoas que rodeiam. Há pessoas que têm muita dificuldade, Paulo, em manter-se em relações saudáveis. Sim. Elas estão sempre em relações tóxicas. Alguns até têm vontade de estar sempre nessa convulsão e acham que assim é que estão bem, não é? Não acham propositadamente, como é óbvio, mas Há pessoas têm que não assim- entendem porquê. têm esse ímpeto para, Há digamos pessoas assim, que dizem assim, para o confronto, para... eu tanto, mas tanto fugi de uma relação tóxica, seja por violência, seja Sim. por traição, seja por comportamentos menos positivos e corretos, e parece que lhe calha sempre o mesmo tipo de padrão. Isto tem a ver com a nossa forma, Paulo, de estarmos. Como é que nós comunicamos com o outro, com o mundo, com cada um de E nós. chega a um determinado momento que temos que perceber que afinal o problema não está nos outros, mas está em nós, não é?
Ou as relações são todas más que nos vêm bater à porta Às vezes... e é aquela coisa de só me calha a mim, isto é uma desgraça, não me chega ninguém de jeito. Às vezes somos o problema, mesmo vítimas. às vezes podemos ser, mas também há muitas circunstâncias em que somos nós que temos que ter esse tratamento, não é? Porque não mudamos o comportamento. Exatamente. Porque... E já não damos conta que ele nem sequer é bom, não é? E a nossa forma de comunicar, Paulo, é errada. Existem vários tipos de comunicação, não é? O passivo, o agressivo, o manipulador ou o assertivo. E, de facto, há pessoas que não conseguem comunicar de uma forma assertiva, que têm muita dificuldade. Sim. E procurarem ajuda para comunicarem de forma assertiva é certamente um chavão. É uma excelente aposta, porque vai mudar completamente a vida desta pessoa. Há muitas que só conseguem fazer de forma agressiva, Sim. por exemplo, não é? Completamente. E nem dá conta disso, porque Não já se é. percebem. Não, porque já é tão natural. Tão natural esse comportamento, não é? Que já não dá assim. conta que não é assim, não é? É isso. Esta é a minha maneira de ser, não é? Por exemplo, eu é a nasci justificação, assim, vou não é? morrer assim. Não, mas Portanto, claro que não. que a pessoa que está do outro lado não está para aturar um Não comportamento aguenta, desse, nem aguenta, não é? Não aguenta Claro. ao longo do tempo, não é? São as tais relações tóxicas. Claro. Que existem e que depois se manifestam, Paulo, em coisas muito simples. O nosso corpo físico, fisiológico, também dá a conhecer que nós não estamos bem e às vezes não estamos atentos. Através de sintomas, não é? Que vamos tendo. Sintomas, Como a por nossa pele, toda a gente sabe que a pele é o nosso maior órgão e quando nós estamos tristes, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos desiludidos, quando nós fomos ou sentimos que fomos rejeitados, a nossa pele fala por si. Não é por acaso que às vezes se nota, a pessoa está tão bem, está feliz, e noutras vezes diz, passa-se ali algo. Muitas vezes notamos isto nos colegas de trabalho, Sim. que chegam e Até que nós... no olhar, às vezes. O Não é? olhar, a respiração, a forma, não é? O não verbal que é tão importante na comunicação. De facto, o nosso corpo demonstra, a nossa parte emocional, Paulo, representa o nosso estado, o nosso comportamento, e depois temos certamente as experiências que ao longo da vida nos vão ajudando e nos vão tornando seres melhores ou piores, porque há pessoas que de facto a vida é tudo menos fácil e estas pessoas podem de facto ser umas vítimas e precisam de ajuda para sair desse contexto, ou podem estar camufladas, não é, neste sentimento de rejeição e nem se dão conta. Quando essa lacuna emocional, digamos assim, não é preenchida com os anos, com esse carinho, com essa atenção, esse amor que nós falamos, isso gera também consequências naquilo que nós hoje em dia falamos muito, que é a saúde mental, não é? Claro, certamente, sem dúvida nenhuma. Alguém que foi rejeitado alguma vez de uma forma direta ou indireta vai sentir isto na pele, vai sentir isto de forma emocional. A nossa saúde mental fica afetada, porque a nossa autoestima fica afetada, a nossa segurança, a capacidade de sermos resilientes, no fundo, de termos a capacidade de dar a volta, tudo isto fica posto em questão. Dou-lhe um exemplo na parte sexual. Sim. Alguém que é rejeitado a este nível, ou que sofre algum tipo de rejeição, claramente que sente na pele e questiona, eu se calhar não sou mesmo sexualmente satisfatória, ou existe algum problema. Isso às vezes também já é a autoestima que está em baixo, não é? E que nos Porque leva a nós- pensar isso sem ser a realidade, não é? Nós somos seres, Paulo, que empilhamos. Nós somos seres que acumulamos sentimentos e emoções. Sim, mas às vezes digo eu que nem se passa isso. Mas nós, como estamos com esse enchimento, não é? Pegando na sua É o expressão, que o outro nos faz sentir. como estamos com isso acumulado, não é? Vamos. É o que o outro nos faz sentir. E isto é completamente errado e ninguém deve permitir uma coisa destas, está bem? As pessoas podem não se identificar, as pessoas podem não funcionar uma com a outra, as pessoas podem gostar ou não. Cabe-nos a nós permitir ou não. E há muita tendência, doutora, de avaliarmos o outro muito pela parte sexual. E um casal, por exemplo, não vive só disso, não é? Deve ser avaliado no todo. Em 24 horas, meia hora é muito pouco, Mas Paulo, aquilo que pelo menos mais se fala é sempre nessa vertente, não é? porque é muito importante, Paulo. Obviamente que sim. Não é o mais importante, mas é Mas mesmo muito importante. Eu não sei se é o mais ou Porque é o menos, que distingue. não consigo fazer essa avaliação, É o mas que que distingue os consigo casais. fazer, que é isso que nos leva sempre
ao busilis da questão, digamos assim, E às vezes nem está aí o problema, mas está noutro comportamento que temos com o casal, não é? E outra coisa que não está bem, mas nós ligamos sempre à parte sexual, porque uma depois leva à outra, não é? Porque se eu não estou bem com a minha parceira num determinado momento ou circunstância, a parte sexual é afetada. Vai ser afetada, mas não é esse o problema. Não. Mas nós medimos sempre por aí. Ali. Pois claro. E é nessa perspectiva verdade. que eu estou a falar, percebe? De facto, a parte sexual é o que distingue os casais, não é? Porque senão são amigos e há amigos para a vida toda que não têm nenhum tipo de envolvimento sexual. Sim. Portanto, não são um casal, são amigos. Como também há alguns que têm, e pronto, mas isso são outros comportamentos. Pois, isso são outras questões. Isso dava para outra conversa. Isso dava não é? para outro programa, Pois. exatamente. Quem Sem sabe dúvida. qualquer dia, não é? Até porque sabe que infelizmente também são cada vez mais assim. É verdade. Mas pronto. Mas, A gente encontra-se lá e não sei o quê, faz aquilo, dá-se bem e vai cada um à sua vida. Pronto. pois, existem amigos coloridos, não é? Exatamente, é isso. É um tema interessante, está a ver assim de repente. Mas não são Não é esse casal. o caso, claro. Não são casal. Não são. E provavelmente nunca virão a ser. Não são casal. Claro. O casal é muito mais do que isso. O casal é o que falava há pouco, não é parte sexual só. O casal é cumplicidade, é ajuda, é amor, é entrega, é admiração, Paulo. Se estudar um bocadinho a história dos casais mais apaixonados e os casais que fazem mesmo história, estes casais têm isto tudo. Portanto, eles unem várias coisas, não é? Várias características e encaixam bem. É o mundo perfeito, não é? É amor para a vida toda, são almas gêmeas, não é? Sim. Depois há muitos nomes que se dizem do mesmo. Mas de facto é muito bonito de percebermos, Paulo, que nos casais a traição, a rejeição deixa marcas profundas nas pessoas. Deixa inseguranças que noutras relações Porque é diferente. se revelam. Porque é diferente, isto convém especificar, por exemplo, os casais perceberem que a relação está no fim por qualquer motivo, porque não se entendem, Seja pelo que seja, e decidem os dois até em harmonia, porque felizmente também há Existem. que se vão separar, não é? Sim. Porque acham que é melhor cada um ir para o seu lado, como se diz. Certo. E aí não estamos a falar de rejeição, estamos a falar de um Também é uma rejeição, Mas é só que é diferente. uma rejeição diferente. Mas não tem aquele simbolismo pesado que vai isso, afetar, porque é até estão os isso. dois de acordo, porque até acham que vai ser Querem melhor os para a dois o vida. mesmo. Não é? Pronto. E aí Estão no mesmo caminho. é uma rejeição diferente. Mas é? não deixa de ser uma rejeição. E pode não ser deixa de perturbadora ser, num momento posterior. Sofredora. Num momento posterior até podemos depois arrepender-nos dessa Todos decisão. os casais, Paulo, que se separam, seja de acordo ou sem ser de acordo, eles vêm desfraldar de um projeto de vida. Sim, é um momento doloroso, não é? Portanto, é Digo sempre eu, não sei. sofredor. Nunca passei por essa experiência e É espero sofredor, não passar. Paulo. Claro que há casais que é muito mais sofredor do que outros. Obviamente. Se estiverem os dois de acordo e se acharem que os dois é o melhor caminho, É melhor para todos. será melhor para todos. Não significa que não haja consequências emocionais disso. Tal não e é? qual. É isso mesmo. Agora, nos casais em que há a surpresa, a desilusão, Não, e há a rejeição frustração, pura e dura, não é? Física, ainda por cima, não é? a rejeição Fui trocado a por vários níveis, Mas principalmente aquela que fui trocado por outro. Isso é terrível, não é? é... Por outro ou por Ou outra? há um tipo de rejeição, Paulo, que existe entre as pessoas, entre todos os seres humanos. E isto vê-se desde a escola pequenina, desde as creches, as primárias e por aí fora. Até sempre. Até aos séniores. Que é a rejeição do conhecimento. Sim. Ninguém gosta de ter informação em 10ª mão quando acha Devia ser em primeiro. que merece estar em primeiros lugares. Sim. E este tipo de rejeição, Paulo, é uma rejeição tão ou mais importante que uma rejeição sexual. Porque esta rejeição quebra tudo. Confiança, desde logo, não é? A confiança, quebra muitas coisas entre relações, seja de colegas, seja matrimoniais, seja Quebrando-se na a família. confiança, vai tudo ao ar, não é? Sim, imagine que você sabia agora por sei lá, uma auxiliar da escola da sua filha, uma questão importantíssima. Que não era dito de quem devia ter dito, não é? Está Isto aí. é uma questão bastante complexa. Sim, e delicada. E delicada, porque nós somos seres que gostamos de valorização, gostamos de ser a prioridade na vida de alguém.
Quando o casal funciona bem, o que é que acontece? Os dois têm informação que mais ninguém tem. Claro. E ainda bem que assim é. Portanto, como acontece isto entre casais, acontece entre a família, entre pais e filhos, acontece entre colegas de trabalho, quando há um problema, ou quando há uma vitória, um sucesso. Eu vejo isto na clínica, Paulo, é mesmo bonito de se perceber a cumplicidade e a confiança que a equipa toda tem uma com a outra. Quando a coisa corre bem, não é? E quando corre menos bem. Sim, mas aí é Porque dentro... há situações que são difíceis. Aí é dentro ajuda, não é? Completamente. Tentar encontrar uma solução. Claro. E temos tido situações muito, muito difíceis, Paulo. A pandemia trouxe-nos um lado menos bom também e que nos mostra realmente que a dor humana consegue Eu acho ir que a um nos extremo... mostra aquilo que já era mais ou menos evidente, mas que agora se acentuou, que é... antes da pandemia, e particularmente a doutora que lida com estas questões já sabia disto tudo que está a acontecer agora, não é? Sim. Foi precipitar a pandemia, não sei se dar mais coragem, não me parece que seja por aí às pessoas de porem um travão, porem um fim, no que quer que seja, não me parece que seja mais por aí de segurança. Veio perturbar mais essas pessoas do que aquilo que já estavam e, portanto, leva-as a tomar essa decisão, que não tinham coragem de o fazer antes. Mas dou-lhe um exemplo. Imagine como acontece inúmeras vezes, que é, imagine uma perda nesta fase. E aconteceram muitas, infelizmente. Aconteceram muitas. E é uma altura ímpar, que não se pode fazer a despedida de vida, não é? Não se pode fazer a despedida legítima e humana. Eu passei por isso, infelizmente, com um familiar e, portanto, sei o que isso dói. Mesmo muito, muito difícil. No entanto, imagine que a família até se dá bem, não é? Mas se percebe ali, claramente, em momento de plena dor, que existe uma rejeição de alguma das partes. Isto são dores e sofrimentos atrás de dores e sofrimentos que depois marcam profundamente. Estas pessoas precisam de terapia, precisam de libertar esta dor que fica marcada, porque há situações tão duras e tão difíceis, Paulo, que a rejeição consegue levar-nos a extremos que nós não conhecemos. É com uma força, sabe? Quando a pessoa fica muito enervada. Sim, vai buscar e forças consegue buscar ali uma força desconhecia, não é? que desconhecia de todo. Exatamente. A rejeição também nos vai buscar ali uma parte que muitas pessoas desconhecem e que conhecem por esta ênfase menos boa. Em relação à rejeição, há várias formas de nós a conhecermos. Uma delas é haver uma conversa entre as pessoas, natural, não é? E dizer, e aqui estamos a falar mais na vertente amorosa, e dizer isto não dá mais, porque... E confessar, digamos assim, eu tenho outra pessoa, tenho não sei o quê, pronto. Mas é muito pior quando é essa pessoa a ter que, porque percebe que alguma coisa não está bem, e vai ela descobrir que está a ser rejeitada, que há outra pessoa na vida, Claro, e isso também acontece. E ainda acaba por ser mais duro, não é? Não podemos esquecer que para haver alguém rejeitado, existe alguém a rejeitar. Obviamente. E isto é mesmo importante percebermos, porque muitas vezes sofrem as duas pessoas. Não sofre só quem sofre a rejeição. Portanto, isto seja a nível amoroso, seja a nível profissional, seja a nível social, seja a nível familiar, seja a que nível seja. Sim, alguém tem que nos rejeitar, senão não existe essa rejeição. Isso aí Portanto, e muitas vezes, para haver a rejeição, tem que haver motivos muito fortes. Mas pode não haver. Pode não haver. Não é? Que se saiba. E por isso é que a injustiça na pessoa acaba por saiba. ser mais acentuada, mais dramática de E o aceitar a sentimento decisão. de injustiça está sempre associado à rejeição. Claro. Porque nós não aceitamos nem concordamos. Porque achamos sempre que nada que fiz não para é isto, justo. não é? Claro, com certeza. E às vezes não fez nada, aparentemente. Muitas vezes não fez nada, Paulo. Não é? Nada mesmo. Só que as pessoas Então porquê é que isso acontece? mudam. Pergunto-lhe, que é isso que muitos estarão a fazer a pergunta. Claro que sim. Acontece porque não há uma satisfação. Quando há uma rejeição, há alguém que não está satisfeito. E ao não estar satisfeito, vai rejeitar uma outra situação ou pessoa ou o que seja.
imagine, antes de haver a rejeição, já quem rejeita está a sofrer. E muitas vezes não se pensa nisto, Paulo. Foca-se só em quem é rejeitado. Sim. E a verdade é que a verdade é isto. O que é a verdade? É uma espécie quase de vingança, digamos. Pode não ser vingança. Não, vingança é uma pode ser um termo forte, mas... É a forma que tem de reagir. Sim, mas... É um comportamento. Mas vingança por ter sofrido na pele também isso? Pode acontecer. Apesar desse comportamento poder... Pode não... acontecer. E isto de forma inconsciente. Oh, era isso que eu ia dizer. Apesar desse comportamento ser inconsciente. Inconsciente, Mas sim. no fundo é quase uma revolta que sai e se eu fui também vou fazer dos outros, não é? Pois, Quer a dizer, rejeição leva-nos a quê? A revolta, a mal-estar, a depressões profundas. Paulo, leva-nos a crises de ansiedade, ataques de pânico. ao tal buraco, não é? A um buraco muito negro e muito fundo Como é que as e pessoas, difícil. como é que as pessoas saem deste buraco? É esta a questão, não é? Com ressignificação, com a capacidade de serem críticas, de Mas fazerem a reflexões. ressignificação, como falávamos atrás, tem que ser feita com a ajuda terapêutica, como é evidente. Na grande parte das vezes, sim, Paulo, sim. A ajuda terapêutica, nestes casos, na minha opinião, acho que é imprescindível. O que é que se faz numa primeira fase? Eu sei que cada caso é um caso, isto é sempre aplicável para tudo, mas... Para tudo. é- Fazemos a avaliação. Quando eu faço isso é só para as pessoas perceberem o mecanismo. Fazemos a não é? avaliação da situação, do estado, do momento, A em razão. que faz a pessoa, em que primeiro a razão não é assim tão importante. Até porque poderá não ser aquela que é invocada, não é? Muitas vezes não é, Paulo. Claro. Mesmo, muitas vezes não é de A razão todo. poderá estar associada à avaliação que é feita, não é? É, porque nós vamos perceber, Paulo, Que às tantas não é aquilo, não é? porque é que esta pessoa está a sofrer tanto? Será por esta rejeição ou pela falta de capacidade de se superar e de vencer? Ou por outro motivo qualquer que esteja para trás, não é? Ou outro motivo qualquer. Mas muitas vezes a rejeição é o quê? A gota d'água. É o que as pessoas definem como sendo um momento muito Sim. traumático e muito sofredor E é, e muito mau. é aquela a causa, mas pode não ser, não é? Quase nunca é, Paulo. Ah, é? Em termos percentuais é assim Em termos tão percentuais, evidente? é. Porquê? Porque a rejeição vem de algum lado. E significa que a pessoa não tem mesmo noção de onde é que isso vem. Não tem noção. Apesar de muitas pensar vezes. que tem. Não conhece. Pois, mas apesar... Porque é inconsciente, não é? Não, e porque às vezes não teve acesso a esse conhecimento. Imagina alguém, estávamos a falar há pouco da traição. Sim, Há inúmeros tipos de traição. claro que sim. Portanto, Física, emocional... há inúmeros tipos de traição. Imagina uma pessoa que trai, mas porque está perfeitamente infeliz e a relação já devia ter terminado há imenso tempo, mas continua-se a tentar, Sim. a prolongar, a adiar, a procrastinar, não é? Esta pessoa também teve uma razão, mas depois não há razão Se está nenhuma nesse para a estado traição. emocional, parte-se de um princípio que sim, não é? Pois, cada caso é mesmo um caso, Paulo, e existem situações em que a rejeição é, no fundo, um comportamento que implica uma série de comportamentos anteriores que levam, Neste caso de causas, não é? de causas, de momentos, de Que situações, levam a esse comportamento. que levam a este estado, a Agora este ocorreu-me sentimento. assim uma pergunta daquelas, assim, de Boa. repente, que é: já tem tido experiências com situações, por exemplo, em que o casal está disposto a separar-se Sim. porque acha que não há efetivamente solução, Sim. porque até acha que há ali uma rejeição de uma parte ou outra, mas depois até se consegue, que nem sempre é fácil, é muito complexo, intervenção nos dois, e até Sem dúvida. se consegue, não direi um milagre, mas fazê-los perceber que efetivamente Consegue-se. essa não era a solução e que há ali um entendimento e que afinal eles vão ser felizes como senhora. Psicoeducação, Paulo. Consegue isso? Claro que Tem sim. tido resultados nesse sentido? Claro também? que sim. É difícil conseguirmos levar os dois Às vezes não é assim tão difícil. Às vezes eles percebem os dois que estão perdidos e que não estão satisfeitos e que aquilo não é bom para nenhuma das partes. Então eles aceitam a terapia. Pronto, mas quando é outros comportamentos é mais difícil aceitar a terapia, não é? Quando há uma traição, Pois, claro. depende, Paulo. A pessoa Há que a faz não tem situações- receio de ir e dar a cara, de Há ser casos que confrontado? não. Não? Porque, por exemplo, eu vou-lhe partilhar um caso de uma traição que ocorre de uma forma tão inesperada e que possivelmente o sentimento de culpa nesta pessoa vai acompanhá-lo durante muito tempo.
E, no entanto, a pessoa não quer de todo perder a relação, a pessoa Queres ficar com a amizade, que como se diz ama. na gíria, não é? Não quer Não? ficar com a amizade, Porque às quer é vezes há não isso perder também. o casamento que tem. Sim, mas às vezes também há isso, que é... Sim. Eu vou-me separar, mas quero continuar a ser amigo. Isso é quase impossível, não é? Isso já é outro caso, já é outra história. É, mas é uma história muito, mas é uma história sim, muito comum também, sim, não é? Sim, mas dou-lhe um exemplo, Paulo. Os casais que se separam e querem manter-se amigos, aqui existe um vínculo, certamente, É e os existem filhos, geralmente, casais, não é? os filhos ou casais sem filhos. Mas de uma Existe forma um geral é respeito mais pelos e filhos, um não é? carinho que pode acompanhar o casal, e eu conheço vários. Isso pode querer significar alguma coisa, doutora? Significa que possivelmente não foi um casamento mau. É isso que eu estava a chegar a essa conclusão. não é? A maior parte dos casos que eu conheço E era que preciso chegar, intervimos, e era preciso chegar a esse epílogo, ou não? há casos que não, que são precipitados. Era isso. Há outros casos que realmente é o melhor, porque não vão chegar à fase de quê? Degradação. Sim. O casal percebe que não está bem, separa-se, continuam amigos. E conheço vários, Paulo, amigos mesmo, nunca deixarem que nada prejudique ou que corra menos bem para o outro. Como se diz na gíria pacífico, não E é? com amizade verdadeira, com respeito. Mas são poucos casos em relação ao que é mais comum, não é? O mais comum não é acontecer isto, Pois, Paulo, claro. porque o mais comum É é ficarem os casais chatearem-se muito, Muito, não é? ficarem com uma mágoa muito grande, com uma angústia, com uma frustração, E muitos com um que acabam sofrimento. ou têm continuidade anos e anos em tribunais, não é? Sim, quando a nossa vida é julgada por um tribunal, temos que aceitar a sentença que vier, Mas não às é? vezes Portanto, alguns mesmo assim não aceitam alguns. o ideal será procurar, por exemplo, a mediação familiar aí, Paulo. Antes de chegar aí, ao não é? tribunal, procurar a mediação familiar, que está disponível em todos os Mas a tribunais, doutora a sabe- nível europeu. Mas a doutora Portanto, sabe que infelizmente isso não sucede na maioria dos casos, não é? há pessoas que nem têm conhecimento, Sim, Paulo. também é verdade. Há pessoas que metem um recurso Sim. e um processo jurídico porque não conhecem esta vertente, Também é verdade que é muito mais económica, Paulo, que é muito menos dolorosa também, não é? muito menos dolorosa, sem dúvida, muito mais rápida, só tem vantagens. Claro. Portanto, e há pessoas que não conhecem. Nós temos aqui várias rejeições e às vezes no trabalho, pegando nesta vertente, porque é Sim. um fator importante e fundamental para a nossa estabilidade emocional, Certo. não é? Acontece muito isto também, que é fazermos quase uma espécie de chantagem com a pessoa, que sabemos que até não temos muito para onde lhe pegar, não é? Em termos legais, digamos assim. Certo. Mas fazemos ali uma espécie de chantagem onde emocional é que até a esta desgastar para ela se sentir rejeitada e ir à vida dela, não é? Também Certo. acontece isto cada vez Onde mais. é que esta pessoa se sentiu rejeitada, Paulo? Dou-lhe exemplos. Como nós conhecemos, existem muitas instituições, muitas empresas que têm imobilidades. Quando a pessoa sai de um local de trabalho e vai para outro, onde se sente completamente desajustada, o que é que a pessoa sente? Uma rejeição, Claro. uma frustração, porque no sítio ou no posto onde estava não era suficiente, porque senão mantinha-se lá. Obviamente. Muitas vezes o que estava a dizer, e que é tão verídico, é as empresas levarem um funcionário ao limite, não é? Eu diria alguns quase ao delírio, não é? Para que as coisas Se rompam, não é? se rompam. A verdade é que a rejeição aí tem mesmo uma mistura de muitas outras emoções. Pois claro que sim. E que pode não deixar de ser uma questão comunicacional, muitas vezes, porque era tão mais fácil comunicarem de forma assertiva e não deixarem que estas emoções... O problema é que não é essa coragem, não é? Pois, muitas vezes não há. E pior do que isso, às vezes não há esse motivo. Porque é desconhecido. Sim, às vezes até implicamos com a pessoa sem saber Sim, porquê. nem sabemos porquê. Não é? Tal e qual. Isso mesmo. Muitas vezes nas empresas, Paulo, acontece a rejeição quando um elemento é promovido Ui, então aí, meu Deus, não é? e alguns outros elementos que acham que até tinham maior capacidade não são.
as pessoas sentem a rejeição em coisas muito simples. Doutora, eu agora ocorreu-me outra pergunta, assim rápido, isto hoje estou com os flashes. Está inspirado, que bom. Não é uma questão de inspiração, é os flashes mesmo. Que bom. Que tem a ver com aquilo que tenho ouvido também, porque leio muito e acompanho a atualidade, e que nos últimos dias temos sido quase bombardeados com o assédio. E isto dá pano para mangas. Sim, pois dá. Podemos ter aqui, eu acho que até é pertinente qualquer dia detalharmos isto, porque isto requer também muito cuidado, muita atenção, muita ponderação. O assédio quase sempre tem uma rejeição. O problema Paulo. é que existiu sempre isto também. Sim. E ainda bem que podemos, o assédio nos dias de hoje, combater o assédio, sim, mas está ligado à rejeição também. Claro que Porque sim. a partir do momento em que a pessoa que supostamente é assediada está a rejeitar, não é? Certo? Alguma coisa. A rejeição é ali Efetiva implícita. logo, não é? Depois, a partir daí, está feita, como se diz na vida. A partir daí é uma chatice. Pois é. Está provado, Paulo, que a rejeição entre homem e mulher é menos problemática do que entre mulher e um homem. Portanto, Em exemplos muito práticos, o que me está a dizer é que o homem nunca aceita. a mulher não aceita. Aí a mulher não aceita, é rejeição. precisamente o inverso. É inverso. A mulher tem muitas dificuldades em aceitar uma rejeição. E o homem também. O homem também. Aqui estamos no- Aqui não há uma questão de género. Sim, mas estamos no campo percentual e pela experiência que tem. A mulher Eles têm mais poder de encaixe, é isso? lidam melhor. Se é que é possível encaixar Paulo, uma rejeição. lidam não é? melhor. Pronto, é isso. Isto vê-se no casal. Imagine que um homem procura a mulher, não é? Num ato íntimo ou de uma procura mais efetiva, e a mulher, por algum motivo, não estou disposta, Sim. estou cansada, seja o que seja. Sim. O homem está sempre disposto. Por norma, Por norma, o homem não é? aceita melhor, Paulo, do que ao Sim. contrário. Ok. Se for uma mulher a procurar Desconfia logo, não é? e houver uma rejeição, Está feito o homem, não é? a cabeça não para, existe ali uma série de Mas isso acontece questões. Tendencialmente. Isto tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a nossa história, porque o homem procurar é mais normal, comum. não é? Era. Não é? Portanto, É mais assumido, digamos assim. é mais comum, portanto, que a igualdade, ainda bem que existe, ainda bem que os tempos Ainda bem, mudaram, ainda bem, Paulo, ainda bem. que tudo isto mudou. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Ainda bem. No entanto, a rejeição está completamente presente naquilo que falou agora e é um tema muito Sensível. sensível, isso do assédio. Porque Às vezes nem é verdade. eu conheço casos, Paulo, era isso que lhe ia dizer. Eu meto-me uma Conheço espécie muitos tremenda. inocentes, Pois. sabe, no meio deste Há um processo aproveitamento. todo. Porque há aqui uma coisa que me mete espécie no meio disto tudo. Sim, Para já estamos a falar de um extrato social, do jet set, como se diz na gíria, que eu não sei muito bem o que isso mas é. há em todos. Sim, os pois, estados mas eu ia por aí, sociais. doutora, eu ia por aí. Mas aqueles que ouvem e que vêm retratados agora publicamente são figuras públicas, digamos assim. Certo. Eu não gosto muito destes epítetos, Mas para, sim, mas- mas para quem nos perceber, pronto. Sim, sim. O que eu acho estranho nisto tudo, e se eu fosse mulher sentia-me muito incomodado também, tem todo o direito, e não estou a pôr em causa sequer que essas pessoas tenham sido assediadas. Mas há uma coisa que eu acho, desde logo, para a credibilidade do depoimento deviam fazer. Primeiro, porque é que demoraram tanto tempo? Porque algumas, estamos a falar em décadas ou anos. E não denunciaram Mas o caso na existe altura. isso, Paulo. Existe, mas agora veio tudo em catadupa, só porque uma miúda se resolveu dizer que sim, foi, sim, e agora as sim. outras afinal foram todas. Então, mas ninguém disse nada na altura. E pior do que isso, não dizem as coisas com nomes agora que até já nem têm relação com aquilo. Certo. Porquê é que não denunciam estes casos? Porque eu acho que denunciando é mais fácil de combater. Certo. Mas muitas vezes no assédio, Paulo, existe uma emoção primária presente que se Doutora, chama medo. Eu percebo isso. E percebo isso quando nós estamos. E existe mesmo. Eu percebo essa parte e E existe. para todos os ouvintes que nos estão a ouvir, este medo Sim. tem que ser dominado. Oh, doutora, porque mas- ninguém tem que aceitar Não tem nenhum de maneira tipo de nenhuma. assédio, De maneira seja nenhuma. homem ou mulher. Não, seja o que for e não tem que aceitar. Agora há Ok. uma coisa que eu acho que deve ser. E eu sei que isto é muito mais difícil de se fazer quando estamos a trabalhar naquela empresa, precisamos de trabalho e vamos Sim, denunciar isto. sim. Vamos perder o emprego. É quase
Pronto. Existem quanto mais não seja, vítimas no meio disto. Quanto mais não seja, deixamos de ter condições para lá trabalhar, isto no mínimo. Existem vítimas. Mas o que é facto aqui é que a maior parte destas pessoas que agora estão a dizer que foram vítimas há não sei quantos anos, não sei o quê, já nem estão nesses locais. Então porquê é que não citam nomes? Porquê é que não denunciam? Sim. Que é para ver de uma vez por todas. O que é que aconteceu, não direi que isto acaba, porque Sim. infelizmente já isto sempre durou, mas pelo menos para pormos um travão nisto. Claro que sim. E é isso que mete espécie. Digam nomes. Quem foi? O assédio começa por Eu sei coisas que é muito difícil simples. provar. Sabe que o assédio, muitas vezes, para já o assédio não tem estatuto social Não nenhum. tem. O assédio não tem sequer idades. Mas é que para quem é mais frágil socialmente, infelizmente ninguém liga nem ninguém se está preocupado com o assédio também, não é? Pois, mas ele existe. Pois, claro que sim, e muito. Existe, e talvez até ainda mais, por essa existe, fragilidade, não é? Existe pessoas que são extremamente passivas, Paulo, e ao serem muito, muito passivas, o que é que acontece? Elas não conseguem reagir. As pessoas extremamente passivas, elas sofrem, mas só para evitar o confronto ou para não se prejudicarem mais, isto é o que a pessoa pensa. Porque quando nós aceitamos este tipo de comportamento, nós estamos a punir-nos. No fundo é isso que aconteceu. Nós estamos a perder integridade. Não é? Se não Portanto, denunciamos isto na altura, se vimos agora, passado uns poucos anos, dizer que fomos, mas mesmo assim não temos coragem para dizer quem foi. Mas há pessoas que são mesmo vítimas, Paulo. Eu não no estou a meio dizer que disto às tudo. tantas até foram todos. Agora é preciso, sei. digo eu, até para acabar com isto, não é? Pelo menos para os pôr na ordem a quem fez estes Certo. crimes, porque isto é crime. Sem dúvida. Portanto, para os pôr na ordem e pelo menos para quem. E se tivéssemos, digamos assim, essas denúncias públicas, obviamente quem tem essas intenções já pensaria duas vezes, não é? Por acaso eu acho que o público, Paulo, aqui estraga tudo. Porque eu acho que nós temos todos direito à nossa privacidade. Devíamos ter feito isto anonimamente, na E há polícia, uma nos coisa tribunais, não que é? a mim me choca muito na realidade, Paulo, que é a questão da justiça. Isso aí nem vamos por aí, porque senão. Porque, Ou falta dela, pois, neste mas é caso. que isto é algo que nos acompanha Não, e desde temos sempre. outra coisa muito pior, é que eu sei que é muito difícil provar um crime de assédio se não tivermos testemunhas, como é que vamos fazer? É a palavra de um contra a palavra do outro, porque geralmente isto é feito num contexto assim muito restrito, não é? Ou então se houver testemunhas, tem interesse também em não divulgar nada e estar A calado. questão da não é? privacidade Eu sei que é difícil deve fazer ser prova disto. sempre colocada. Sempre. Já não chega a pessoa ter sofrido com algum tipo de assédio, quanto mais a exposição. Mas são as próprias vítimas que se expõem, as supostas vítimas, não é? Não deveriam. Pois claro que não. Deveriam de ser protegidas. E deviam tê-lo feito logo na Porque altura. se digo eu. alguém vai fazer, por exemplo, uma queixa numa esquadra ou em alguma organização credível para o fazer, seja a PAV, seja o que for, tem que ser respeitado ao máximo, porque estas pessoas, só em terem a coragem de o fazerem, já é algo fantástico. Porque nenhuma mulher, nem nenhum homem, Paulo, e isto nenhum, deveria de aceitar de permitir estes comportamentos. Em ano nenhum, quanto mais no ano atual em que estamos. Eu acho que não. Mas acho que também é preciso, de uma vez por todas, pôr um travão a isto, não é? Sem dúvida. E dizer, opá, se foi, quem foi? Eu insisto nisto, porque é importante os nomes, não é? No Mas meio de um assédio, agora, existe dizem-me assim, o julgamento, existe o preconceito. pois existe, mas também existe, aqui, mas também existe aquilo que nós estávamos a falar antes. verdade. E será que não há aqui Rejeição. e será que também não há aqui algum aproveitamento para falar de nós? Também podemos pôr isso em Certo. causa. E existe casos que são muito injustos. Eu Pois conheço são, alguns pois são. que não ocorreram de todo. E depois mas que confunde-se as também muito a pessoas, palavra assédio com outra coisa, não é? Que às vezes mandar uns piropos, como se diz na gíria, não é propriamente Certo. assédio, não é? Estamos a falar de coisas diferentes às Mas vezes. os piropos também devem de ser evitados, Eu sei que Paulo. devem, eu sei que devem. De todo. Mas, por exemplo, uma brincadeira num contexto de amigos... Certo. quer Isso dizer, toda a gente tem, pois, Paulo. mas depois toda a a gente. destrinça, é isso que eu quero dizer, entre uma brincadeira às vezes e o assédio também é muito complexo, Claro. mesmo para um advogado, às vezes é difícil Sim, de sim, perceber onde é que está a fronteira. É uma não linha, não é? Uma linha muito ténue que é difícil Claro. saber onde é que está a fronteira. Mas se nós não temos é? à vontade com a pessoa, percebemos até onde é que. E isso Pois não é de mas todo um assédio. Mas é aí que perdemos também mais depressa ao norte. Porque achamos que podemos ir se sempre nós não mais o longe. tivermos.
Pois, mas pensamos sempre que Se podemos ir mais tivermos, longe, Paulo, não é? ninguém perde o norte. sei, As pessoas mas- sabem o seu lugar e Mas percebe sabem que o eu estou a papel dizer. que ocupam. É mais fácil nós esticarmos a corda, não é? Se não a tivermos, vem segura. Porque temos que ter as cordas seguras e temos que saber Mas a qual é o doutora, nosso norte. Mas até podemos ter essa corda segura e pensarmos que nem estamos a cometer nenhum crime e que estamos a dizer aquilo numa brincadeira e outra pessoa a interpretar diferente, não é? Mas o assédio é muito mais do que Eu isto, sei que não é? O assédio tem sempre um benefício. Não, e é objetivo, não é? Queres O isto? assédio tem algo por trás, tem uma pá, negociação. Queres isto, tens de fazer aquilo, não é? E Pá? sabe que a rejeição nesses casos é problemática. Claro que sim, porque claro a que pessoa sim. sente ali, não é? Como é que foste capaz de fazer isto? Claro. De rejeitar algo Claro. que para a outra pessoa é quase certo. Claro, claro. E a mim É não- seguríssimo. A mim não vais dizer que não, não é? Era o que faltava. Não é? Até É uma questão de poder, e até muitas vezes. Não, e até porque precisas disto, não é? Claro, é isso. É E, uma portanto, logo aí subordinação. é preciso fazer essa destrinça bem feita. E, portanto, é um Claro. assunto que nós poderemos ter aqui pano para mangas, não é? E Numa que é próxima oportunidade. importantíssimo e que espero que todas as pessoas que nos estão a ouvir e todas as pessoas no mundo Sim. saibam não permitir estes comportamentos. Era isso que eu ia dizer. É inqualificável em pleno século XXI ainda termos pessoas com este tipo de comportamentos. Claro. Portanto, o que eu acho que se deve ser feito sempre é denunciar. Tenham coragem, denunciem, digam os nomes. É. Porque mesmo que não denunciem com esse medo de represálias, isto vai afetar tanto a pessoa emocionalmente que mais cedo ou mais tarde, Sim. não é? Mas neste caso em concreto, Paulo. E muitas vezes não é denunciado porque tem medo de perder o emprego e acaba por perdê-lo por outro motivo qualquer. Sabe porquê? Claro. Porque desde logo rejeitou. E, portanto, a paga vai ser dada de outra forma, não é? Chega, não é? Mais tarde ou mais cedo. Claro, porque a pessoa que fez Sim, o assédio Paulo. não vai ter Porque não há a pessoas. veleidade de continuar lá com essa pessoa que O mundo não o é rejeitou, feito só não de é? pessoas assim tão boas, portanto também existem pessoas Claro, menos boas claro, que fazem este claro. tipo de jogos e têm este Claro. tipo de Por comportamentos. isso é que eu acho que deve ser sempre denunciado, independentemente da Sem dificuldade, dúvida. não é? Sem dúvida. Pronto, vamos voltar aqui com outros temas na próxima sessão. Foi muito bom falarmos deste, que tinha a ver com a rejeição, não é? Que pode ser sempre avaliada como nós o fizemos em diversos parâmetros, não é? Sim. E em diversos ângulos, sempre. O importante é as pessoas pedirem ajuda. E, Sem dúvida. E não se deixarem ir ao fundo do poço, que é aquilo que nós falamos e que é fundamental, não é? E eu acrescentava, Paulo, algo que acredito muito, muito, muito mesmo, que é se em algum momento da nossa vida nós fomos rejeitados, seja em criança, seja na escola, seja por um colega, seja por um familiar, seja por um namorado, seja por que seja, é porque a seguir vem algo muito melhor. Sim. Porque eu acredito muito no universo. E se isto nos aconteceu, porque é que não vamos retirar daqui a parte boa e percebermos, crescermos, evoluirmos como pessoas para conseguirmos, de facto, níveis de felicidade muito maiores, Paulo. A terapia ajuda as pessoas a encontrar o caminho, a estarem mais seguras e a tomarem as melhores decisões. Muito bem. Para a semana cá estaremos Sim. com o tema que há de também preencher este mesmo espaço. Uma boa semana para si, doutora. Excelente semana, Paulo, para si e para todos os ouvintes. Também para os nossos ouvintes, saber viver é sempre assim às segundas-feiras. Fiquem bem. Clínica Doutora Mariana Pereira. Hipnose e mediação familiar. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental e muitas outras especialidades. Venha conhecer um método de trabalho único com resultados de excelência a nível internacional. Terapia Saber Viver. Não tenha receio e não adie a sua saúde e bem-estar. Fale connosco pelo 924 159 000 ou pelo info@dramarianapereira.com. Inscrição absoluta garantida. Visite-nos em dramarianapereira.com e para os que precisam de ajuda, ofereça o nosso voucher presente. Ofereça saúde e bem-estar. Clínica Doutora Mariana Pereira. Saber Viver. Clínica Doutora Mariana Pereira. Especialista em hipnose clínica e mediação familiar. Saber Viver. Às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. Muitas empresas são hoje referência pela promoção que fazem dos seus serviços. A RCF quer ser o seu parceiro estratégico.